Graça e paz, meus queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui nesses minutos de encorajamento para juntos meditarmos nessa devocional que Deus já tem falado ao nosso espírito em 2 Samuel, capítulo 15. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o tema para hoje é: no caminho do deserto, Deus manifestará o Itai da sua vida. No caminho do deserto, Deus manifestará o Itai da sua vida. No capítulo 15, versículo 19 de 2 Samuel, no Antigo Testamento, diz assim: Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desertado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Davi era uma pessoa muito correta, né? E nós vemos aqui que ele aconselhou, né, a Itai voltar simplesmente pelo fato de que ele era novo naquele lugar, como estrangeiro, ele deveria ficar com a sua família, com aquele povo, se equilibrar naquele momento, né? E Davi não visou o seu lado apenas. Davi visou o lado daquele povo, daquela família, né? E nós vemos no versículo 21 uma grande resposta. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, já estará também o teu servo. Lá estará também o teu servo. Que coisa profunda, né? Então, disse Davi, porque diante de uma resposta dessa, não tinha como Davi não aceitá-lo, né? Naquele momento. Vai então, Itai, passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. E foi juntamente com Davi. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. E eu fiquei maravilhada, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. A cada um ele transmite de uma forma diferenciada e necessária. E de forma sobrenatural, ele glorifica o seu nome, porque é para ele todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. E Deus, ele fala ao nosso espírito neste dia: no caminho do deserto, Deus manifestará o Itai da sua vida. Aqui nós vemos um homem que agiu com fidelidade e lealdade. Às vezes eu vejo as pessoas querendo se comportar como fiel, mas não sendo leal, né? As pessoas quando casam, elas se comprometem, ou seja, comprometem não, elas agem, né, dentro de um contrato, e com isso o compromisso dela está com base neste contrato e o amor que ela está sentindo naquele momento, aquela coisa toda, mas ela esquece de uma vigilância que tem que requer dentro da fidelidade, né? Para que não quebre o contrato. Por isso que muitas pessoas lá na frente falam assim: fulano casou com ciclano, mas foi infiel. Por quê? Porque quebrou o princípio da fidelidade naquele trajeto dentro do contrato que foi efetuado. Agora, quando você é fiel e leal, é diferente. O fiel fica numa esfera um pouco rasa. Ele tem que ser fiel e leal para ter o complemento, essa conexão gloriosa. Então, nós vemos aqui que Itai não era apenas fiel, ele era leal. E assim acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, como patrão, como pastor, como professor, porque é uma liderança dentro da sala de aula, e etc e tal. Tem pessoas ao seu lado que são fiéis, mas não são leais. E Itai, ele era fiel e leal. Vou trazer aqui a diferença. A fidelidade é um pacto.
é uma obrigação, é um compromisso em que eu te dou uma ponta e fico com a outra ponta. Deu para entender? Te dou uma ponta e fico com a outra ponta. Assim acontece quando a gente se casa no altar. Fulano vai ser fiel até, né? Então aquelas coisas, aquelas falas. Tem a ver com a cultura e com a sociedade, né? Mas também requer vigilância para que não se quebre. Aí que mora a situação dificultosa. Muitos não vigiam e com isso a aliança é quebrada. Com isso o princípio é quebrado e fica muito difícil para consertar essa situação novamente. Mas Deus é poderoso para estabelecer o milagre. A lealdade, ela é diferente. Ela é um vínculo. Deu para entender? Vínculo. É uma conexão que faz com que duas pessoas permaneçam unidas independente da existência de condutores ou contratos. Independente disso. Ela está relacionada a um valor interno. Tem a ver com caráter, lapidado, né? Está relacionada a um valor interno. A lealdade, ela atende a um propósito. Eu costumo dizer que o propósito de Deus é santo, né? Então, a lealdade está relacionada a um propósito. Ela implica em cuidado, respeito e comprometimento. Quantas pessoas estão contigo, mas não têm cuidado de ti, não têm te respeitado e não têm comprometimento com a sua vida? Olha só, não significa que os líderes ou professores ou patrões querem ser paparicados, mas indica que é lógico que tem muitos patrões que são vilões, não é verdade? Mas existem muitos patrões que são direcionados por Deus para a sua vida. E às vezes nós não respeitamos, não cuidamos e não nos comprometemos. O que é isso, pastora? Vou dar um exemplo. Numa reunião, estamos ali numa reunião e o líder chega e fala assim, olha, vocês têm liberdade para falar. Falem agora, vocês têm liberdade, né? Aí a pessoa fica mudinha. Fica mudinha. E todo mundo fala, nossa, fulano é humilde. Porque ele ficou mudinho. Porque ela ficou mudinha. Isso não significa nada, não tem nada a ver com humildade. Isso tem a ver com falta de lealdade. Que isso, pastor? É verdade. Se você tem liberdade para falar e você sempre fica mudinho, sempre fica mudinha, isso não indica humildade. Isso indica falta de lealdade, porque o leal, ele dá a cara para bater. O leal, ele se compromete. O leal, ele fala assim, poxa, eu concordo com isso, eu discordo com aquilo, mas eu concordo com a liderança nesse ponto, porque nós temos que ter a mesma visão, o mesmo objetivo, andarmos dentro do mesmo propósito, mas eu acho que esse ponto aqui fica melhor ali. Mas eu concordo nesse ponto, naquele, né, discordando a todo tempo e nem concordando o tempo todo, mas estando na mesma visão, no mesmo propósito, se comprometendo. Assim é o leal. Foi o que aconteceu com Itai. Itai chega para Davi, eu quero que você entenda que eu não sou como alguns. Eu sou um homem de palavra. Eu sou um homem de comprometimento. Eu sou um homem que me relaciono ao ponto de ter um valor interno para com os meus, que respeito e cuido. Eu sou leal. Eu me relaciono não apenas por um momento, mas para toda a vida. E eu quero te dizer uma coisa, Davi, que no lugar onde você estiver, eu estarei, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Que declaração profunda! Esse é o leal. E seguindo o caminho no deserto, Deus, no caminho do deserto da sua vida, manifestará o Itai. Ou seja, no caminho do seu deserto, Deus manifestará o Itai da sua vida. Porque ele é fiel, ainda que somos infiéis, ele porém permanece fiel, diz a palavra, porque não pode negar-se a si mesmo, porque nós somos dele, ele é nosso, e nós dependemos da sua graça e bondade.
Quantas pessoas estão no nosso meio e têm sido fiel, mas não têm sido leais? Deus, ele fala para nós, dentro da história da lealdade de Itai, algo tremendo. Ele se comprometeu. O fato de você estar numa conversa ou numa reunião, o fato de você ficar mudinho, mudinha sempre, não significa lealdade, não, significa falta de lealdade. Porque o leal, ele se relaciona, o leal, ele tem propósito firme, o leal, ele cuida, ele respeita. Queridos, os pastores ficam às vezes de madrugada orando pela vida das ovelhas. Isso é cuidado. Os pastores liberam a palavra de encorajamento. Isso é respeito, é cuidado. Os pastores às vezes exorta no altar por meio da palavra. Isso é bênção, é amor, porque Deus só repreende quem ele ama. O pastor, ele se compromete com o rebanho. Isso é lealdade. Então, por que não ter esse retorno por meio da palavra revelada? Porque ele não nos chama apenas para sermos fiéis. Ele nos chama para sermos fiéis e leais. Que Deus levante Itai no meio da igreja. Que Deus levante Itai na sua vida, no seu local de trabalho, na liderança que você exerce no seu comércio. Que Deus levante Itai na sua vida ministerial, seja externo ou interno. Que Deus levante Itai na sua vida, porque ele não quer que você fique apenas com fiéis, ele quer que você fique com fiéis e leais. Então sejamos fiéis e leais, como Itai foi ao seu rei. No caminho do deserto, não se esqueça disso, Deus manifestará o Itai da sua vida. E chegou o momento de entendermos essa grande revelação que Deus nos traz aqui por meio de 2 Samuel, capítulo 15, de 19 a 23. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo, aleluia, como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver, o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Não teve como Davi dizer não para tão grande lealdade. Que Deus nos ajude, em o nome santo e glorioso de Jesus. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. E saiba de uma coisa: o Itai está chegando ou se manifestando, porque Deus é fiel.